Êxodo 20, verso 8. 8 em diante, diz assim a palavra de Deus: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O imobilista semana passada, ele começou a EBD fazendo alguns questionamentos, né? Eu vou fazer um aqui, e a pergunta vai ser ordinariamente, tá? Ordinariamente, é correto nós sairmos daqui após o culto e comermos uma bela pizza numa pizzaria? Porque não, qual mandamento quebra? O quarto. Em que aspecto do quarto quebra? Fazer a pessoa trabalhar. Fazer a pessoa trabalhar. Quando nós, né, eu só vou fazer essa pergunta, depois no final a gente vai fazer mais. Quando nós entendemos que, e a gente vai abordar isso no final do estudo, sobre uma questão mais específica, né? Entendemos que o culto divino é uma convocação para os santos, sim, mas o Senhor nosso Deus deseja que todos os homens ouçam a palavra pregada e se arrependam. Eu não posso fazer com que pessoas trabalhem no horário de culto. De onde você tirou isso? Ezequiel fala: Deus não deseja que os homens pereçam, mas Ele deseja que os homens se arrependam e sejam salvos. No momento em que, como nós já conversamos com várias pessoas, né, eu falo: não, acho que não tem nada a ver acabar o culto e ir numa pizzaria, comer uma bela pizza. A gente já teve essa experiência. Vinícius conversou com uma pessoa de uma hamburgueria, dia desse. Chama aquele garçom, gente boa, que está te atendendo, chama, evangeliza ele e pede para ir para o culto. Na semana seguinte, ele vai falar que não pode, porque ele está trabalhando. Não posso, eu estou aqui. Por que muitos irmãos ficam privados de, graças à nossa igreja são poucos, mas privados, não por uma obra de necessidade ou misericórdia, mas de não estar no culto no domingo? Porque o shopping abre domingo e as pessoas têm que trabalhar. Porque para eu sair da EBD e ir para o shopping almoçar, alguém tem que estar lá preparando tudo. Aí esse irmão é privado de estar na reunião solene à noite ou na EBD, porque pessoas estão consumindo. Não é isso que a gente viu em Neemias? A gente viu isso em Neemias em vários estudos. Uma regra do capitalismo, agora vou fazer uma regra básica do capitalismo: se não há consumo, não há venda. Se não há venda, não há comércio aberto. No momento que eu fomento o consumo, vai ter venda. Se vai ter venda, vai ter comércio aberto. Se vai ter comércio aberto, vai ter gente trabalhando. Se vai ter gente trabalhando, não vai ter pessoas que queiram estar no culto, nos trabalhos dominicais, por causa de estão trabalhando. Isso é algo que nós vemos no mandamento. Porque Deus ordena que não apenas nós não trabalhemos, nem nós, nem o nosso filho, nem a nossa filha, nem o nosso servo. E nem o estrangeiro. Eu não trabalho, eu não faço ninguém trabalhar por mim. Porque senão a gente comete o pecado da hipocrisia. Eu guardo o dia do Senhor, mas as pessoas trabalham para mim. Parecendo que o dia do Senhor é só para mim. Não é para todos os homens. Então, isso é apenas para a gente colocar em prática os mandamentos, né? O Vinícius fez semana passada, achei bem bacana, de colocarmos os mandamentos na situação real da nossa vida. Como o irmão Israel trouxe no devocional hoje. Aprender a praticar. Onde que eu pratico?
Onde que eu pratico esse mandamento? Quando, por exemplo, eu acho que o político é redenção da minha nação, qual mandamento eu quebro? O primeiro. Se eu acho que o político vai redimir minha nação, eu estou quebrando o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. A vida acontece diante dos mandamentos de Deus. Os homens obedecem ou quebram. Eles não ficam isentos. Eles não ficam isentos. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas nós vamos dar especial atenção à expressão lembra-te. Ok? Então, a pergunta 121 do Catecismo Maior de Westminster, que é o nosso pano de fundo do estudo de hoje. A pergunta 121 indaga a seguinte questão: por que a expressão lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento? Resposta: a expressão lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento, em parte devido ao grande benefício que há em nos lembrarmos dele, sendo nós assim ajudados, os grifos são meus, tá? E sublinhados também são meus. Sendo nós assim ajudados em nossa preparação para guardá-lo. E porque em o guardar somos ajudados a guardar melhor todos os demais mandamentos e a manter uma grata recordação dos dois grandes benefícios da criação e da redenção que contém em si a breve súmula da religião. E em parte porque somos propensos a esquecermos deste mandamento, visto haver menos luz da natureza para ele, e restringir nossa liberdade natural quanto a coisas permitidas em outros dias, porque este dia aparece somente uma vez em cada 7, e muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes nos impedem de pensar nele, seja para nos prepararmos para ele, seja para o santificarmos, e porque Satanás, com os seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e até a memória deste dia, para introduzir a irreligião e a impiedade. A gente vai chegar no final do estudo a isso. Mas é interessante, né? Nós nascemos uma geração que não tem dia do Senhor. Nós não tem, nossa geração não tem. As igrejas não pregam mais isso. Isso era comum até o início do século XX. Isso era comum até o início do século XX. Até mesmo aqueles que não são fiéis, até mesmo os romanos, os romanistas, acreditam no dia do Senhor. E se perdeu. E o que nossos olhos veem? Os nossos olhos veem, basta de sair na rua, irreligião e impiedade. É o que nossos olhos veem. Por quê? Porque é o dia em que Deus faz prova se de fato o que nós falamos é verdade. Como nós estamos trabalhando. A gente fala que é morar com Deus. A gente cantou aqui uma música bela, né? O dia do Senhor é uma prova se isso é verdade ou está só nos nossos lábios. Será que mais perto quero estar? Ou será que no domingo eu quero continuar longe, como de segunda a sábado? Lembra-te. A gente não vai ler as referências, por isso está diminuta, tá? Está bem pequenininho. Porque a maioria dos versículos bíblicos a gente já leu nos estudos anteriores. Então, em cada parte de outros slides vai ter uma referência bíblica que vai ser necessário a gente abrir. Ok? Mas isso aqui depois eu posso até botar lá no grupo, lá no nosso grupo do Catecume, do grupo da igreja, o slide onde os irmãos poderão abrir os textos bíblicos e ver. Isso aqui é o quê? Cada sentença do catecismo tem uma referência bíblica. Então, por exemplo, Êxodo 28 a gente já leu. Êxodo 16 e 23 a gente já leu em estudos anteriores, que é o povo não podendo recolher o maná em dia de sábado. Tá? A gente já leu isso. A gente já leu Atos, já leu né, vários desses textos. Marcos, o irmão Vinícius leu Marcos no estudo dele. Então, vários textos. Neemias, a gente vai ler, mas a gente já leu também, a gente vai ler também hoje. Então, só para dar essa justificativa. Vamos abrir todos. Números, ó, Salmos 92.
Salmos 92. O que está escrito antes do versículo 1? O que está escrito antes do versículo 1? Isso aqui é inspirado, tá, meus irmãos? Os salmos, quando ele tem isso aqui, ó, a minha Bíblia é o que está em verde, né? O que está assim não é inspirado. Agora, o que está assim, Salmo de Davi, no dia que fez isso assim, assado. Isso é inspirado. Tá? Então, que o Gabriel leu, Salmo, cântico para o dia de sábado. É um canto que as pessoas entoavam no Shabat. Okay? Isso aqui é inspirado. Depois a gente vai se concentrar no versículo 13 e 14, mas vamos ver todo o canto. Diz assim: bom é render, olha como que deve ser o nosso louvor a Deus no dia de sábado. Quem lembra do Senhor tem que ter esse louvor aqui no seu coração, nos seus lábios. Salmo 92, 1 a 15 vai dizer assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. A gente está fazendo isso agora de manhã. E com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem e derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Olha o que estava nos lábios do salmista e de todo o povo que deveria estar no dia do Shabat. E no versículo 13 e 14 ele vai dizer o quê? Plantados na casa do Senhor. Aqui a gente pode ter o princípio plantados na comunhão dos santos, que na antiga dispensação ocorria no templo, e depois do período pós-exílio na sinagoga também, período pós-exílio na sinagoga, até o começo que Jesus vem à terra, na sinagoga, o povo adorava no templo e na sinagoga, e como nos dias de hoje, nós somos plantados na comunhão dos santos na igreja local. Isso é uma aplicação, tá? Isso aqui é uma aplicação que a gente pode fazer nos dias de hoje. E aqui, a casa de Deus é aquela que a gente pode colocar aqui, a obra do Espírito Santo antigamente. O Espírito Santo habitava no templo, especialmente, e agora nós somos essa casa do Espírito Santo, né? A casa de Deus. Também serve essa aplicação. Florescerão nos atos do nosso Deus, né? Nos atos ali. E na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Qual que é o grande benefício de lembrar-se do sábado, de ter esse louvor nos seus lábios? É ter uma promessa que, olha só, nós vamos chegar no quinto mandamento, e o quinto mandamento vai falar também sobre a idade avançada. O quinto mandamento vai falar sobre a idade avançada. Mas não somente o quinto mandamento tem o benefício da idade avançada, mas também o quarto mandamento. Mas não somente de uma idade avançada, mas numa idade avançada que ainda dá frutos. Biblicamente falando, não existe um homem espiritual, ele não se aposenta. Nós nos aposentamos, nós paramos de trabalhar, mas o trabalho espiritual não para. Nós paramos de trabalhar de segunda a sábado, do segundo dia ao sétimo dia, sim.
Mas no domingo nós trabalhamos espiritualmente, descansando e trabalhando espiritualmente com exercícios espirituais. Então o grande benefício do Shabat, um dos grandes benefícios, ou o grande benefício do Shabat, é de ser esse homem que está plantado na casa do Senhor, que ele floresce junto com seus irmãos, porque florescerão, e sabendo que na velhice nós não seremos, sabe, aquele idoso que, aí tem vários fatores, né? Mas assim, ordinariamente, está tudo bem. Ele tem os filhos, ele tem o cônjuge, ele tem tudo. Mas ele é desgostoso da vida. Ele já está acabado. Já não quer saber mais de viver. Ele já... Por quê? Porque ele não dá fruto. Ele, para que viver? Para quê? Mas a palavra de Deus é completamente oposta a isso. O homem espiritual, na velhice, ele ainda dá frutos. A gente estava conversando, acho que um dia desse, que, por exemplo, se a gente pega um exemplo do Moisés, daquela live action, daquele desenho animado. Moisés, do desenho animado, quando ele vai na sarça ardente, ele está novinho, né? Mas na Bíblia ele está com 80 anos. Moisés tem 80 anos quando ele é chamado para a missão de ser o homem que vai tirar o povo do Egito. Ele está com 80 anos. Então, biblicamente, não existe isso de quanto mais velho, menos é o trabalho. Para Deus, tá? Para Deus. Se aposentar é uma maravilha para quem consegue. Qualquer coisa, nós temos um advogado previdenciário. Mas, meus irmãos, é uma maravilha nós podermos chegar à tenridade, à velhice, ainda dando frutos. O homem que trabalha, o homem espiritual que trabalha, ele tem essa promessa. Ele tem essa promessa. Na igreja de São Pedro, tem qual é o nome daquele senhor mesmo? Foi seu Rui. Tem 90 e tem quantos anos? 92 anos. Sentei para conversar com ele. Que sabedoria. Que experiência de vida. Que experiência de vida. O homem cristão de fato, serviu como presbítero, o homem de Deus, está lá ainda, né? Apesar dos pesares, perdeu a esposa, mas está lá. O homem de Deus. Que nós sejamos assim. A idade vai passar. Aí. Aí. Minha mãe até contou da minha bisavó. Poderia ter a visita que fosse na casa dela. Minha bisavó, ela sempre foi hospitaleira, né? Dava horário de culto, ela achava que eu não para a igreja. Quem não quer ir, fica. Eu tô indo. Minha bisavó era assim. Né? Ela era uma mulher muito piedosa, né? Pela graça de Deus. Não podemos guardar corretamente o sábado se não nos lembrarmos dele com antecedência. Ou seja, o grande benefício do dia do Senhor, de lembrar-se do dia do Senhor, tá? É impossível ter esse grande benefício se não guardar corretamente o sábado, se não nos lembrarmos dele com antecedência. Se nos lembrarmos dele com antecipação e o guardarmos na memória, e ao longo da semana, teremos uma melhor condição mental para guardar o dia conforme deve ser observado. Se não pensarmos no sábado durante a semana, acharemos muito difícil nos dedicarmos às coisas de Deus nesse dia. E é isso que acontece muitas vezes nas nossas dificuldades de lembrar-se. Ou melhor, a dificuldade de guardar o sábado, porque não tem o lembra-te. É claro que se a nossa rotina ela não for pautada de que no dia do Senhor eu vou pausar as minhas atividades ordinárias, se eu não lembrar disso de segunda ao sábado, agora o sábado é o dia da semana mesmo, vai chegar no domingo e eu vou ter um monte de pendência. Eu vou estar cheio de pendência e eu não vou conseguir tirar essa pendência da minha cabeça. Porque não existe, nós bem sabemos, não existe um botãozinho na nossa mente de liga e desliga.
É um esforço enorme para a gente tirar determinadas pendências da nossa mente. E pior ainda, quando nós não lembramos dele ao longo da semana, quando o domingo não é o ápice da nossa semana. Se o domingo não é o ápice da nossa semana, ou seja, se eu não vivo diariamente pensando no domingo, como o salmista fala que ele tinha sede de estar na comunhão dos santos, se isso não for uma realidade, a nossa semana vai correr, vai chegar domingo, a gente vai ser pego de surpresa. Sábado, 10 horas da noite, amanhã é domingo, e agora? Eu não fiz isso, não fiz aquilo, e agora? E quando a gente fala que Jesus é Senhor das nossas vidas, a gente vai até ter um slide, o Senhor Jesus é Senhor da nossa rotina. Porque parece que a gente faz uma separação. O Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, mas rotina eu vou para o guru do Instagram, que ele vai analisar como que é a minha rotina. A minha rotina é assim, assado. E o guru do Instagram ele não vai falar que a rotina sua tem que ser de forma que domingo você deixe livre. Ele não vai falar isso. Ele não observa o dia do Senhor. O Senhor Jesus tem que ser Senhor sobre a nossa rotina. A nossa rotina ela tem que ser feita de maneira a glorificar Jesus. Senão, nós não podemos fazer coro com o Kuyper. Não existe um centímetro quadrado em que Cristo não diga é meu. Ele fala, não, existe um centímetro sim que Jesus fala, não pode falar que é dele, é a minha rotina, a rotina é minha. Eu faço o que eu quero. A nossa rotina é de Jesus. Nós somos súditos de Jesus de segunda a segunda, de domingo a domingo. E, no segundo a sábado, ele nos dá 6 dias para fazer o que quisermos. Mas também para nos prepararmos para o dia de descanso. Também nos prepararmos. Alguma dúvida quanto a essa questão? Consideração? A gente pode seguir? Vamos seguir então. A gente vai ver hoje o grande benefício, o sábado como um sinal, né, que a gente vai ver agora. E nós vamos ver também a penosidade do dia, por que o dia muitas vezes a gente esquece dele. E por último a gente vai ver Satanás apagando a memória desse dia. Esse vai ser o último. Tudo bem? Eu vou pedir para que o Jorge, por favor, Jorge, abra Êxodo 20, versículo 12. Ezequiel 20, versículo 12, obrigado. Tayane? Não, Jorge, aí você deu 12, Jorge. E depois você pula para o 19 e 20. Vamos todos abrir junto para acompanharmos o que o irmão vai ler. Ezequiel 20, versículo 12, depois você pula 19 e 20. Pode ler, por favor. Também lhe dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. 19. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Sinal, vamos pular. Sinal para quê? Para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O dia do Senhor é uma lembrança que nós temos de um Deus. É um sinal. Por isso que a gente fala, você não faz o que você... Ou o texto bíblico fala, né? Você não faz o que você quer no dia de sábado. No dia do Senhor. Você lembra que você tem um Deus que tem autoridade para restringir a sua liberdade. Porque afinal de contas é isso. O Shabá restringe a liberdade. Ninguém vai mentir e dizer que não. Ele restringe. Aí a pergunta é, Deus tem autoridade para restringir a nossa liberdade ou não tem? Tem ou não tem? Tem? Ele tem. Ele restringiu a liberdade do povo hebreu no Sinai, quando ele fala que o povo hebreu não podia trabalhar, nem fazer o estrangeiro trabalhar. Ele restringiu ou não restringiu a liberdade? Restringiu. Ele pode restringir a liberdade? Pode. E isso é um sinal para mostrar que ele é nosso Deus. Porque essa restrição de liberdade é uma restrição de liberdade voluntária. Qual sentido? Qual sentido? Deus não está no decreto de Deus
de que os homens não vão trabalhar no sábado de maneira impositiva, ou seja, chegando sábado, no Shabat, a gente não consegue não quebrar o Shabat. O que Deus decretou acontece. Ok? O que Deus decretou acontece. Agora, o que Deus fez? Ele colocou no seu preceito algo que os homens podem quebrar. O decreto, nenhum homem pode sair do decreto de Deus. O que Deus decretou acontece na vida de cristãos e de não cristãos. Ele decretou, ele é Deus. Ele decretou que Faraó seria instrumento da manifestação do poder dele. Ele decretou isso. E Faraó agiu em conformidade com o decreto de Deus. Ponto. Agora, o preceito Deus dá e o homem pode quebrar. Então, qual o sentido de Deus restringir a nossa liberdade? É para também nos provar, vamos colocar assim, se de fato nós servimos Deus. Porque é um sinal. Sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. É um sinal. Porque os ímpios, eles vão quebrar. Os ímpios não estão nem aí. Então, o preceito divino, o ímpio vai quebrar o preceito divino. O ímpio vai. E aqui eu estou falando, é uma quebra voluntária, porque nós sabemos, nós estamos falando várias vezes, que ninguém consegue cumprir nenhum dos mandamentos. Em perfeição, ninguém consegue. Agora, a diferença nossa para o ímpio é que nós tentamos. Nós tentamos. O ímpio nem tenta. O ímpio pouco se importa. O ímpio é rebelde a Deus. Ele não é súdito. Para o ímpio, o Deus, o nosso Deus, não é o Deus dele. Basta a gente evangelizar. A gente vai ver isso. Mas está na Bíblia assim, né? Eu falo, mas eu não acredito na Bíblia. Porque ele é ímpio. O nosso Deus não é o Deus dele, no sentido de sujeição voluntária. No sentido de sujeição voluntária. No final dos tempos, ele vai ver que Deus é o Deus de todos. E Deus, Jesus Cristo, vai fazê-lo ficar de joelho e louvar a Jesus. Porque toda boca irá fazer isso. Mas esse ainda não é o tempo. Deus dá mandamentos. E os seus obedece. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. É o que Jesus mesmo falou. Portanto, a gente pode ver que esse sinal, ele pode ser relacionado com algumas coisas. A nossa comunhão com Deus, porque a observância do sábado nos ajuda a manter a comunhão com Ele. No dia de sexta-feira, por exemplo, a gente pode... Olha só. Olha como nós somos tão pecadores que, vamos supor, numa sexta-feira nós temos uma consulta com um dentista às 7 horas da manhã. Depois nós temos que ir trabalhar. Aí chega na sexta-feira à noite, a gente recebe visita em casa. Olha, um dia bem corrido. Por conta disso, você não conseguiu abrir a Bíblia. Está errado. Mas você não conseguiu abrir a Bíblia. Porque você teve que sair muito cedo dos seus afazeres. Você acabou negligenciando um dever. E nem de noite, porque chegou visita na sua casa. Agora, então você foi furtado da comunhão com o seu Deus. Você foi furtado disso, ok? Você perdeu esse privilégio, assim, por causa de você mesmo. Agora, no dia do Senhor, nós temos esse privilégio de que a observância do sábado nos ajuda a manter comunhão com Ele. Nos ajuda. Nós estamos aqui pela manhã, nós vamos voltar à noite e nós vamos manter a comunhão com o nosso Deus. Através da palavra dEle, através dos nossos louvores a Ele, através de tudo que Ele instituiu. Nós estamos aqui em uma comunhão. Isso aqui não é algo meramente que os nossos olhos podem ver. Existe algo espiritual acontecendo aqui. A gente não pode ser materialista. Isso aqui só tem que os nossos... Não, existe o Espírito Santo derramando bênção sobre nós. Existe o Espírito Santo trazendo consolo sobre nós. Existe Deus se agradando das nossas ações, se forem para a glória dele. Existe isso. E nós temos o efeito, nós temos a comunhão com Deus, que é isso. E o efeito da comunhão, qual é o efeito da comunhão? A santificação com demais deveres religiosos sendo seguidos. Quando nós, o versículo 12, vai dizer o quê? Também lhe dei meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 19. Eu sou o Senhor, vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai. Perceba como que os estatutos de Deus, todos os estatutos estão em análise aqui.
É isso que Deus está falando, todos os estatutos. E depois ele fala, versículo 20, santificai-os e santificai os meus sábados. Está nas mesmas coisas. Por que Deus, dos 10 mandamentos, Deus só colocou o sábado como algo expresso? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para o texto. Nós temos 10 mandamentos, os estatutos de Deus. Assim, a lei moral. Ainda tem a lei cerimonial, que estava em vigor e tudo mais. Mas por que Deus só ressaltou o sábado? Ele só ressaltou o sábado. Nessa parcela aqui. Andar os meus estatutos, guardar os meus juízos e praticar e santificar os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. É um dia que nós somos lembrados de que existe um Deus sobre nossas vidas. E assim nós vamos para a segunda-feira com essa lembrança. Na terça, com essa lembrança. Na quarta, com essa lembrança. Quando um cristão ele começa a negligenciar a comunhão dos santos, a comunhão com Deus, a comunhão com quem tem aqui no domingo vai ter a comunhão com Deus e a comunhão com os santos, ok? Essa pessoa, ela começa a cair em velhos vícios. Isso é natural. Se ela falar que ela não está caindo nos velhos vícios, é porque ela já até perdeu o senso de análise do seu proceder de acordo com a lei de Deus. Ela já até perdeu isso. Aí pior ainda, o estado é pior. Porque ela já nem consegue ver os pecados que ela comete. Mas quando nós somos expostos, nós estamos em uma igreja saudável, em que nós temos comunhão com o nosso Deus, em que a palavra de Deus é pregada, em que o Espírito Santo aplica a palavra dele, de Deus, a nós, há a santificação. E a santificação está conectada ao quê? A cumprimento dos deveres religiosos. Os deveres religiosos aqui é no sentido de deveres da Bíblia. A religião é isso. A religiosos é esse sentido. Não é religioso no sentido de que cumprir, igual a Igreja Católica fala, que é a doutrina da própria Igreja Católica, da tradição deles. Não é isso. Aqui, deveres religiosos é a Bíblia, a verdadeira religião. Nós não temos problema com religião. A questão é que existe a falsa religião e a verdadeira religião. É inescapável a religião. Ok? As obras de Deus, a suma da religião. Qual é a suma da religião? Da nossa religião. Criação e redenção. Certo? Tem algum versículo específico que demonstra esse efeito da comunhão ligado à santificação? Tem. Depois eu posso botar lá no grupo. Tá? Tem. Me lembra? Hoje mesmo. As obras de Deus, a suma da religião, criação e redenção. Ou seja, por que está falando isso? Quarto mandamento em Êxodo. Está relacionado aqui. Em Êxodo está relacionado a criação ou a redenção em Êxodo, meus irmãos? Quarto mandamento. Criação? Em Êxodo. Criação. Isso aí, criação. Em Deuteronômio? Redenção. É por conta disso que ele fala, que o dia do Senhor é a suma da religião. Criação, isso é muito importante. Um escritor já disse que o problema do Ocidente, o escritor do início do século XX, final do século XIX, início do XX, eu acho que é início do XX, que o problema do Ocidente é porque esqueceu a doutrina da queda. Que foi o que o Iluminismo fez, ele esqueceu a doutrina da queda. Mas o Iluminismo ele não somente esqueceu a doutrina da queda. Os ateus iluministas eles cresceram também da doutrina da criação. E sem criação, não há um Criador. E é o que nós estamos vivendo hoje. Se não há um Criador que fez macho e fêmea, então o homem pode se achar nascendo em corpo errado. Uma mulher pode achar que nasceu no corpo errado. Porque não tem a doutrina da criação. De que no princípio criou Deus, homem e mulher. Macho e fêmea criou. Esse é o gênero humano. E o dia do Senhor nos relembra disso. Relembra que há um Criador. Relembra que um Criador criou seres à sua imagem e à sua semelhança. Um Criador que deu preceitos para os homens. Mas não somente isso. O dia do Senhor relembra a redenção. Nós vamos ser redimidos. Aí nós vamos, enquanto qualquer outra área, as ideologias também. Isso é uma área ideológica, por exemplo, o homem não querendo ser homem e tudo mais. E qual que é a outra face da moeda da ideologia? Céu na terra. Céu na terra. As ideologias pregam isso.
Se nós tivermos o sistema comunista, nós não vamos mais ter pobre, nós não vamos mais ter mazela, nós não vamos mais ter isso, não vamos mais ter aquilo. É céu na terra. Se nós seguirmos a lei tal, do conservadorismo, tá? Não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo, não vai ter mais aquilo outro. Céu na terra. O que o cristianismo prega? O que no dia do Senhor a gente prega? No dia do Senhor a gente não prega político. No dia do Senhor a gente não prega ideologia. A gente não prega filosofia. No dia do Senhor a gente prega a redenção. De que este mundo é mau. Este mundo é pecaminoso. Os homens nascem em depravação. Todo menino, toda menina que nasce, a Bíblia diz, nasceu morto em seus delitos e pecados. Portanto, é um aborto espiritual. Mas haverá redenção. A criação geme esse dia. Nós gememos junto à criação e nós esperamos a redenção do nosso corpo, a redenção da nossa alma, a redenção que já aconteceu e vai se concretizar no sentido da volta de Cristo. O dia do Senhor, lembra isso? O dia do Senhor, lembra isso? Quando a gente perde o dia do Senhor, a gente perde o Deus Criador e o Deus Redentor de Cristo. A gente perde essas duas coisas. E o senhorio de Cristo, que a gente abordou. Jesus Cristo é Senhor e Deus sobre nossas vidas, rotinas. Eu sou o Senhor, seu Deus. Ele é Senhor. Se alguém pode, homem nenhum pode restringir nossa liberdade. Nenhum homem pode restringir nossa liberdade. Isso Colossenses vai falar. Não deixe que ninguém se faça árbitro sobre vós. Se alguém falar assim, igual existe na internet tem muito. Não coma isso, não coma aquilo. Antigamente era na esfera da religião. Não come isso, não coma aquilo. Hoje é na esfera da ciência. É claro, estou falando no máximo, tá? É claro que existem coisas boas e coisas ruins. Mas se você for ver hoje em dia, você não come nada. Porque os homens querem fazer esse árbitro sobre outros. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo caiu em pecado. O homem quer se assenhorar sobre outro. Mas nós temos o Senhor. Nós só nos somos submetidos à escravidão moral e espiritual se o Senhor for nosso Deus. Então os outros homens não têm direito de restringir nossa liberdade. Estou falando dos outros homens iguais, né? A gente vai ter depois o 5º mandamento. Aí o 5º mandamento vai ter, sim, as hierarquias da sociedade. Viver em sociedade é ter uma restrição de liberdade. Ok? Mas isso é 5º mandamento para frente. Todos nós vamos ter uma nossa liberdade cerceada. Ok? No momento que você quer andar 150 numa via que é a 100, sua liberdade foi cerceada. Se é bom, se é mal, não importa. Sua liberdade é cerceada. A nossa liberdade é cerceada. Mas os iguais, eu estou falando entre iguais. Entre iguais, o outro não pode se fazer árbitro sobre mim. Agora Deus, ele não é um igual a mim. Ele é meu Deus. Ele pode restringir a minha liberdade. Se o presidente da república pode, por que Deus não pode? Se o senador pode, por que Deus não pode? Se o deputado pode, se homens corruptos podem e fazem, eles cerceiam a nossa liberdade, e nós aceitamos, porque muitas vezes está certo, porque o Deus Santo, justo e amoroso, que deu preceitos bons, justos, nós não aceitamos. Senhorio de Cristo sobre nossas vidas e rotinas. E aí, para nós, porque muitas das vezes dessa rotina assim vai ser levantada muita objeção, aí a gente teria que voltar aos estudos, né, anteriores, sobre o 4º mandamento continua em vigor ou não. Se o 4º mandamento não continua em vigor, por que o 6º continua? Por que o 7º continua? Por que o 1º continua? Ou os 10 mandamentos ficam de pé igualmente, ou eles caem juntos. Não existe base bíblica para a gente fazer um self-service. Eu quero o 2º. Geralmente é assim, né? O cristão atual, ele aceita o 1º, o 3º ele aceita com reservas, o 2º e o 4º ele pula, aí do 5º ao 10º ele aceita com louvor, porque é sobre ele. Que é do homem para com o homem. Nenhum cristão vai falar, não tem que honrar os pais. Não tem que não matar. Não tem que não adulterar. Afinal, ele está sendo beneficiado diretamente com esse mandamento. Agora, quando o mandamento é para com Deus, aí pode, você pula. Que é o que a igreja atual faz. Parece que só existe do 5º ao 10º mandamento. E com ênfase é o 7º, né?
Nem ia fazer o 7. Parece que o pior pecado do mundo é adultério. A Bíblia não corrobora. Adultério é pecado, mas o pior pecado é a idolatria. O pior pecado é a idolatria. Adultério é pecado, não estou dizendo que não é. Mas o pior pecado, um dos piores pecados na Bíblia, é a idolatria. Que a igreja não fala mais isso. Que é o primeiro mandamento. Que é o primeiro mandamento. Que vai contra o senhorio de Cristo. Por que é tão fácil se esquecer do dia de sábado? Vou pedir para Tayane, Ezequiel 22, 26. Márcio, Neemias 9, 14. 22, 26. Pode ler. Dos meus sábados, os seus sacerdotes, dos meus sábados, escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Sou profanado. Já não fazem uma distinção entre santo e profano. Respondendo a pergunta do Gabriel, por exemplo, evangelizar no carnaval. Depende. Você tem que continuar fazendo a separação entre santo e profano. Ainda existe santo e profano, gente. Não no mesmo aspecto da antiga aliança. Mas ainda existe. Jesus me falou, não dê pérolas aos porcos. Quem falou isso não foi Moisés, foi Jesus. Eu não vou evangelizar uma pessoa que está totalmente entorpecida. Não tem como. Eu vou falar, ela não vai se lembrar de nada. Ela está muito doida. A não ser que eu vejo que é uma lucidez nela. Que a obra do Espírito Santo fez ali algo que de maneira especial, ainda que ela esteja sob efeito químico, ainda assim ela está ali ouvindo. Aí é uma outra história. É outra história. Tá? Mas existe a diferença entre santo e profano. Ainda existe. Arrependidos. A primeira pregação. Sim. Sim. Então, o que está acontecendo é que acaba a gente querendo evangelizar e se fazendo leigos, pegando as coisas santas do Senhor, a palavra do Senhor que são, né? Você que foi chamado para ser santo, está naquele meio lá, todas as pessoas estão estudando as coisas. Eu não conheço um cristão, a história da igreja aí, eu estou falando do que eu não conheço, não estou falando que não ouve. Estou falando que eu não conheço. Um cristão que foi num templo pagão, no momento de culto pagão, evangelizar. Não conheço. Nenhum pai da igreja, que são os que viveram com o paganismo. Eles evangelizavam os pagãos, mas num terreno que era propício para o evangelismo. Era propício. Ele não chegava lá no templo da Diana, acho que é Diana, né? Acho que é Diana, não sei, mas que tem a prostituição, prostitutas cultuais. É, não é? Ele não chegava lá com um monte de prostituta cultual evangelizando no momento da prostituição cultual. Então a gente não vai sair aqui no dia do Senhor com um monte de mulher seminua evangelizar. É o mínimo. Ou a gente vai virar super santo quando estiver no carnaval e o homem não vai mais ter a tendência de cobiçar. Virou super santo, sabe? Ele virou evangelista. Agora ele não cobiça mais não.
não me assusta as igrejas estarem evangelizando no carnaval. Depois de perder o dia do Senhor de vista, tudo é possível. Evangelizar nesse molde que a gente está falando, né? Aí existem várias formas de evangelizar, mas a maioria, creio que 95%, não é cabível. Teu santo sábado me fizeste conhecido, preceitos, estatutos e leis, por intermédio de Moisés, teu servo, nos mandaste. Neemias relembra ali o povo de que foi algo falado por Moisés. E aí a gente vê que, por que é tão fácil esquecer do dia de sábado? A luz da natureza, o que é a luz da natureza aqui, meus irmãos? A luz da natureza entendemos como criação e a nossa própria cognição. Ok? Nossa própria mente. Fora da Bíblia. A mente de todos os homens. Por exemplo, do 5º ao 10º mandamento, a luz da natureza demonstra isso. A luz da natureza demonstra que você tem que honrar seus pais. É por isso que a cultura do Oriente, ainda que não seja cristã, honra os pais, os mais velhos. É por isso que não tem nenhum país, até onde eu saiba, em que o assassinato é louvado. Porque a luz da natureza mostra isso. Agora, do 1º ao 4º fica mais embaçado. E o 4º em si, a luz da natureza não demonstra nada sobre isso. Então a luz da natureza é o quê? Criação, cognição. Tá bom? Basicamente isso. Depois eu teria que ter um estudo só sobre isso. A luz da natureza nos diz muito pouco sobre o sábado. Por ela, só poderíamos saber que devemos dedicar uma porção do nosso tempo a Deus, nosso Criador. Não teríamos como saber que parte, nem exatamente quando do nosso tempo dedicar. Para saber isso, dependemos inteiramente da revelação especial de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso que a gente faz diferença entre revelação especial e revelação geral. Nem tudo vai estar na criação. A gente precisa ler a Bíblia. Ok? Dúvidas sobre isso? Vamos caminhar então. Esse aqui é o 4º ponto. Por que tantas pessoas consideram o sábado penoso e sem propósito? Vamos abrir todos a nós. Não é somente nós, no século XXI, que acreditamos que o sábado é penoso. Quem abriu aí pode ler, tá? Amós 8, 5 e 6. Quem abriu pode ler. Dizendo, quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros secos, diminuindo o erro, e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanços e veladores, para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por partes sandálias, e vendermos o fruto dos filhos. Olha só, não é somente nós do século XXI que acreditamos que o sábado é penoso e sem propósito. Nós vemos o povo tendo essa mesma consciência. O povo, nossa, quando que o sábado vai passar? Para eu continuar nos meus afazeres? E aqui são afazeres de impiedade, né? Porque o sábado se interpõe na nossa vida. A gente quer continuar esse projeto que a gente começou na segunda até terminar ele. E o sábado fala, pare. Domingo, Shabbat. O Shabbat fala, pare. Deus é Deus sobre os seus projetos também. Pare. Esse é o dia de Deus. E eles queriam continuar a abrir. E o sábado, ou seja, quando o sábado passará para abrirmos os celeiros de trigo, poderíamos botar para hoje em dia, quando o sábado passará para a gente abrir o comércio. Diminuindo o erro e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres. Ou seja, agora eu não sou mais só comerciante, agora eu vou no comércio. Quando passará para eu comprar minhas coisas? E aqui ainda é obra de injustiça. Os pobres por dinheiro, os necessitados por uma par de sandálias, e vendemos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Israel, eu não me esquecerei de todas as suas obras, para sempre. Isso aqui é uma ameaça, tá? Isso aqui é uma ameaça. Isso aqui é uma ameaça. A gente sabe o que acontece com esse povo. Por que o mandamento do sábado? Então a pergunta é, por que as pessoas consideram o sábado pelo sem propósito? Esse porquê deveria estar junto.
Porque o mandamento do sábado tira a nossa liberdade natural em coisas que são legítimas nos outros dias. Comprar, vender, trabalhar em nosso mistério, praticar esportes e outras recreações comuns não são erradas em si mesmas. Essas práticas não são pecaminosas nos outros dias da semana. Só são erradas no dia de sábado. Muitas pessoas, contudo, não estão satisfeitas com 6 dias da semana para tratarem de seus negócios e se divertirem. Elas querem todos os 7 dias, porque o sábado interfere nesse desejo. Muitos o consideram penoso e despropositado. E aqueles que alimentam essa atitude quanto ao sábado tenderão a negligenciá-lo e a esquecê-lo. É por isso que muitos consideram sem propósito, porque ela quer continuar vivendo a sua vida. Ela não quer ter um Deus que fale, faça ou não faça. A gente viu semana passada sobre Cristo, que as pessoas querem Cristo só como Salvador e não como Senhor. E é tão fácil falar, eu sou diferente, eu quero Cristo como Senhor e Salvador. Mas quando a gente fala o dia do Senhor quem? Senhor Jesus Cristo? A gente dá uns 2 pés atrás. E olha que Jesus está chamando a gente para algo bom, para termos comunhão com Ele, para descansarmos nossas obras, para instruirmos os nossos filhos na sã doutrina, para instruirmos a nossa família, a esposa, os filhos, para evangelizarmos, para visitar os enfermos, para acudir o necessitado. É coisa boa que Jesus separou o dia de sábado. E mais uma vez, o dia de sábado foi perdido e muitos, eu estou fazendo uma conexão, tá? Como causa e efeito, mas sem ser necessário, tá? É uma causa e efeito ocasional diretamente ligada a vários fatores. Mas como a instrução religiosa já não acontece mais nos domingos, e nem um dia da semana, aí o pai e a mãe falam, estou cansado para instruir meus filhos, estou cansado. Mas Deus dá o domingo, Ele não trabalha no domingo. Por que Ele não instrui no domingo? Aí depois o filho se perde. Mas ele cresceu na igreja. Vai ser instrução religiosa. Sem instrução do Deus. Vivo e verdadeiro. Aí é como a geração de juízo. Veio uma geração que não conhecia o Deus. Assim como as juízes. Porque não houve instrução religiosa. A geração de Josué foi uma das melhores gerações, mas falhou muito nisso. E foi uma falha que rendeu aí vários pecados, várias atrocidades. Que se a gente ler o livro de Juízes, a gente fica assustado. Sodomia, esquartejamento, prostituição, idolatria, é tudo isso o povo hebreu está praticando em Juízes. Porque não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo a seus próprios olhos. E o dia do Senhor é um sinal de que existe um rei sobre Israel. Nós somos o Israel de Deus. A gente viu isso em Romanos, lembra? Nós somos o Israel de Deus. Agora já pular para a parte final do estudo. Podemos seguir? Dúvida, considerações sobre essas questões? Vamos seguir então. Aqui, por favor, algum irmão abra 2 Coríntios 4 a 6, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 4 e outro Apocalipse 20, 1 a 4. Esses versículos eles vão corroborar, mas vamos lembrar. Eu quero um texto expresso de que diz que o diabo é contra o dia do Senhor. Isso não tem. Agora, o diabo, ele é contra os 10 mandamentos ou não é? O diabo quer te fazer pecar ou não quer? Quer? E o que é pecado? O que é pecado, meus irmãos? Transgredir a lei. E o que é lei? Os 10 mandamentos. Porque nós bem sabemos, aquilo que não está expressamente declarado pode ser logicamente deduzido. Satanás quer que a gente quebre a lei. Satanás quer que o marido fiel adultere. Satanás quer que o irmão que ande em uma boa comunhão na igreja, ele quer que ele odeie o irmão ao lado. Ele quer que o irmão quebre seus mandamentos. Ele quer isso.
Ele quer que você olhe para o seu vizinho e fale, nossa, meu vizinho é mais abastado que eu, o vizinho tem uma vida melhor que a minha. Ele quer que você cobice. Ele quer que você fale falsas coisas sobre o seu irmão, quer que você espalhe fofoca. Ele quer isso. Ele quer ou não quer? Ele quer que o filho desonre o pai. Ele vai tentar o filho a isso. Ele quer que o pai seja um autoritário para com o filho, para que o pai inflame a ira do filho. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer o que nós criemos Deus em nosso coração. Porque Paulo fala em Coríntios que aqueles falsos deuses em Coríntios não era nada mais, nada menos do que obras de Satanás. Então a idolatria, ela tem assim uma relação íntima com Satanás. O segundo mandamento, a quebra, tem intimidade com Satanás. O terceiro mandamento, também. E o quarto, muito mais. O quarto, muito mais. Então quem abriu 2 Coríntios 4? 4 a 6. Pode ler, por favor. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Lê de novo o versículo 4, só o 4, por favor, Gabriel. Nos quais o Deus deste mundo, Deus por D minúsculo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Perfeito. Ele cegou o entendimento e ele faz de tudo para que não resplandeça o Evangelho da glória de Cristo. Certo? Correto? Aí nós temos que Satanás, como que ele faz isso? Como que ele se esforça com os seus instrumentos? Se ele conseguir colocar com que todas as pessoas trabalhem no domingo, nós não vamos ouvir mais a palavra pregada da igreja. É ou não é? Se eu, particularmente, eu fui despertado para... Acredito que minha conversão aconteceu numa pregação sobre Eclesiastes. Sobre Salomão, acho que era Eclesiastes. Eu estava lá na igreja. No começo da minha juventude, assim, tá? Final da adolescência e início da juventude. Se eu não estivesse lá, ordinariamente falando, eu não teria me convertido. Ah, mas Deus extraordinariamente, meus irmãos, eles têm que falar, trabalhar ordinariamente. Deus fala para a gente viver no ordinário. Porque se for assim, na extraordinariedade, a gente vai parar de investir em evangelismo. É no ordinário. No ordinário, como que Deus salva a pessoa lá no fim do mundo? A igreja investindo em evangelismo, enviando missionários. Ordinário é isso. Extraordinariamente, o naufrágio, que cai um pessoal lá, vai até aquela ilha e evangeliza. Isso é extraordinário, então tem que esperar o naufrágio acontecer. Satanás, se ele consegue colocar com que o Brasil deixe de ser cristão, porque o Brasil só tem, vamos lembrar disso, domingo só tem em lei que nós temos que ter no mínimo um domingo no mês, no mínimo, né? Não trabalhar porque o Brasil ainda é cristão. Porque de onde que vem essa lei? O muçulmano não tem essa lei. O judeu, o Israel não tem essa lei. O chinês não tem essa lei. Ou a gente acha que se a gente for para a China trabalhar, a gente vai ficar descansando no domingo? O Brasil tem porque o Brasil ainda é cristão. E nas igrejas é onde acontece conversão. E no dia do Senhor também. Claro que Deus pode converter em qualquer lugar. É claro. Mas não somente a conversão, a edificação dos santos. Dominicalmente nós estamos aqui nos reunindo, nós somos amadurecidos, nós somos fortalecidos e assim nós voltamos para nossas casas muito mais fortes. Já conseguindo vencer determinados pecados.
Esse versículo que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não chegue ao Evangelho, na verdade, ele foi consumado quando foi o dia do pecado, quando o mundo pecou. Ali já o homem ficou cego. Porque se não for o Assim Espírito todo Santo, homem natural ficou cego. porque se não for o Espírito Santo para abrir o nosso olhos, não Isso aí. Todo homem vai ficar cego. Então, o Deus desse século cegou o seu entendimento. Aí o final está ainda aberto aí? E ele se esforça, então, como que é o final? Segundo o entendimento do Espírito, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Isso aí. Ele cega o entendimento para que. Porque toda criatura que nasce, toda criatura, ela é filha de Satanás. Ela tem Satanás por pai. Não existe neutralidade. É aquela chargezinha. Está um anjozinho lá, chamando a pessoa para sair do muro e Satanás quieto. Aí Satanás fala, não, o muro é meu. É essa charge. Não existe neutralidade. Tá? Não existe. Tendo por base que o Deus desse século cegou o entendimento, ou seja, ele entenebrece constantemente, não é no sentido apenas de que, e aí a gente vai ter que trabalhar no estudo sobre demonologia, como que Satanás atua. Satanás não tira a liberdade de ninguém. Quando a pessoa peca, ela peca porque ela quis pecar. Então Satanás ele usa instrumentos. Ainda que nós sejamos filhos de Satanás, nós não, né? Mas ainda que os seres humanos sejam filhos de Satanás por natureza, Satanás ele tem forma de atuar. Ele tem forma de atuar. Por exemplo, Satanás ele não coloca pensamento na sua cabeça intrinsecamente. Ele joga o dardo e você pensa se você quiser. O primeiro pensamento, vamos dizer assim, foi o dardo. E você nutre isso se você quiser. Entende? Então Satanás ele tem um instrumento. Satanás não é Deus. Satanás não é Deus. Tá? Satanás não é Deus. Não existe equiparidade de força. Satanás é criatura. Satanás não chega nem perto aos pés de Deus. Por conta disso ele tem instrumentos. Por exemplo, Satanás não tem o coração dos homens na sua mão. Ele não tem. Deus tem. Todos os homens, ímpios e cristãos. O coração dos homens está na mão de Deus. O que Satanás faz? Ele usa instrumentos para atingir esse fim. Porque o ser humano é livre. Ele não tem uma liberdade plena, mas ele tem uma livre agência. Porque senão a gente vai cair no erro dos pentecostais. Assassinou porque Satanás fez ele assassinar. Eu adulterei porque Satanás me fez adulterar. Não é isso. Satanás ele usa instrumentos. Então como que ele cega? Ele cega de várias maneiras. Jogando dados inflamados, várias coisas. Várias coisas. Aí ele poderia colocar, desviar das desviar da aparência do mal. É isso aí. Desviar da aparência do mal. A gente tem que sempre... Né? Perfeito. Quem abriu Tessalonicenses? Lê só o 4, por favor. 3 e 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Algumas pessoas vão pegar esse texto, muitos, na verdade, muitos. É um texto colocado dentro da teologia sistemática no âmbito escatológico, geralmente, tá? Mas nós vamos pegar o princípio dele. Nós não vamos abordar tudo o que ele vai falar. Mas o que ele faz? Ele se opõe a tudo que é objeto de culto. E ele é o filho, ele é o homem da iniquidade. Ele é servo de Satanás. Satanás, ele se opõe a tudo que é de culto a Deus. Ele se opõe. Satanás não fica satisfeito em nós sairmos da nossa casa e estarmos aqui na igreja. Para Satanás é muito melhor a gente dormir até 11 horas da manhã e perder o horário do culto à noite. Porque assim a gente vai ficar mais fraco. Assim a gente vai ficar mais fraco. E assim a gente vai ficar mais apto a transgredir a lei de Deus. Nós que somos reformados esquecemos do que a Bíblia exorta. Cuidado, né? Satanás, o inimigo, o diabo, anda ao teu redor. Ele anda ao teu redor. Apocalipse 20, 1 a 4.
Quem abriu pode ler, por favor. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu com 1000 anos. Lançou o abismo, fechou e pôs os selos sobre ele, para que não mais inclinasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto todo o tempo. Vi também tronos, e nestes se sentaram serpentes dos quais foi dada a autoridade de julgar. E ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte da mão, e viveram iluminados por Cristo durante 1000 anos. Aqui. Esse é outro texto que vão colocar na parte cartológica da teologia, mas aqui a gente vai colocar aqui que ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aí agora a gente vai para todos. Gênesis. Para a gente encerrar. Vai ler só mais um slide e vai encerrar. Gênesis capítulo 2. Vamos conectar a como Satanás instrumentaliza que nós venhamos a transgredir a lei de Deus. Tá? Gênesis capítulo 1, versículo 15. Não, perdão. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, 15. Tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 3, 1. 3, 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis da árvore do jardim? Até aqui. Olha que interessante. Deus chama o homem para cultivar e guardar. Quando Adão come o fruto, ele cumpriu essa ordem? Quando ele comeu, a desobediência dele fez com que ele quebrasse essa ordem divina também de cultivar e guardar. Por quê? Ele vai guardar do quê? De uma violação. Se aguarda é porque existem violadores. Se todos nós fôssemos limpos e não houvesse transgressores na lei, não haveria guarda municipal, não haveria polícia. Só aguarda porque existem pessoas que querem violar. Correto? Deus só falou para Adão cultivar e guardar porque existiam pessoas que queriam, ou uma serpente queria buscar violar aquilo. E olha como que Satanás faz. Satanás questiona. Satanás ele vai na palavra de Deus. Ele questiona se, na sagacidade dele, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Ele questiona. A mulher sabia muito bem o que a palavra estava escrita, mas ele questiona, para colocar em dúvida a palavra de Deus. Vamos para Deuteronômio. Cultivar e guardar, certo? Deuteronômio 5, versículo 12. Deuteronômio 5, versículo 12. Guarda o dia de sábado. Em Deuteronômio já não está mais lembra-te. Na repetição dos 10 mandamentos é guarda. Quando Deus repete os 10 mandamentos, ele fala guarda. Quando ele repete os 10 mandamentos, isso passa um tempo. Vão haver violadores dos mandamentos do Senhor. Vão haver violadores do 4º mandamento. Mas a nossa responsabilidade com Deus não é se o outro está violando ou se não está violando. A nossa responsabilidade com Deus é nós, como nós estamos agindo. Se nós estamos cultivando e guardando, ou não. Estamos cultivando a sã doutrina e guardando? Estamos cultivando numa meditação séria da lei de Deus e guardando no nosso coração? Nessas 6 estudos, nós cultivamos
conhecimento e meditamos e conversamos e agora estamos guardando? Porque o Senhor, no versículo 12, fala: guarda o dia de sábado para o santificar. É um dia para santificar. E aqui também em Gênesis, quando Deus manda ele guardar, aí você falou que ele errou, ter comido fruto, mas a guarda também ali falhou em relação a Eva, né? A gente vai ter isso no catecúmeno. Mas não. Em que consiste o primeiro pecado? O primeiro pecado consiste na desobediência de Adão ter comido do fruto que não era para comer. Porque se for ele ter desprotegido Eva, ele pecou antes de pecar. Porque o que é pecado? É a transgressão da lei de Deus, não é? Pecou. Antes de pecar. Se fosse. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Eu vou dizer assim, ele poderia muito bem, na hora que a Eva ofereceu para ele, falar: não. Deus falou que não. Aí ele não teria pecado. Deus vai arrumar outra Eva para mim, tipo. Sim. Que ninguém queria um marido assim. Mas, né, o primeiro... Faz outra, né? Costela eu tenho. Né? Mas o primeiro pecado é comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é que Adão tinha que ter pastoreado a Eva e tudo mais. Não é isso. Tá? Até porque Eva era uma mulher livre. O Adão tinha que botar ela numa corrente e ficar Eva só... Ele não tinha pecado. A Eva tinha que andar acorrentada com Adão? Não existe isso. A Eva era uma mulher livre. Se ela quisesse andar sem o marido no jardim do Éden, ela poderia andar. Alguns vão falar: não, Adão falhou, porque por que Eva está fazendo sozinha, conversando com a serpente? Mas na essência dessa palavra guardar ali no hebraico mesmo, na essência... É de proteger. Mesmo ele estando no paraíso sozinho, mas Deus, onisciente, já pediu para ele guardar. Era uma ordenança para ele. Isso é muito interessante o que o Jorge está falando. Olha só. Ele estava sozinho no paraíso. Só existia 2 seres humanos: Adão e Eva. Correto? Guardar de quê? Da serpente. A vida espiritual que é vivida apenas batalhando contra a minha própria carne ou contra o mundo, o sistema do mundo, e eu não tenho uma perspicácia de saber que Satanás me tenta, eu vou cair. Porque eu não vou guardar em todas as esferas. Não é somente o mundo e minha carne que tentam fazer com que eu caia em pecado. É Satanás. O dardo inflamado, aquele na consciência, tem coisa que é mais complexa, mas tem coisa que a gente sabe. Aquele pensamento, você fala: como que eu pude pensar nisso? Algumas vezes você que é pecador mesmo, a gente que é pecador, a gente pensa. Mas falsas interpretações, uma heresia, ou um trato com o irmão: Alex falou assim comigo, não deveria ter falado. E fica aquilo na minha mente, sabe? De onde está vendo isso? Nunca nutri uma fama do Alexinho. De onde está vendo isso? Não ignoremos que Satanás lança dardo inflamado. Ele lança. Sobre o dia do Senhor e sobre outros mandamentos mais. Então, ele quer que a gente adultere, ele quer que a gente mate, ele quer que a gente faça tudo isso. Ele veio para matar, roubar e destruir os falsos mestres que são servos de Satanás. Tá? Você fala: não, isso aí é sobre o falso mestre. Isso é sobre o falso mestre. Veio matar, roubar e destruir. Quem é o chefe dos falsos mestres? É Satanás. Tá? A falsa doutrina, inimizade e a cobiça. A arrogância. Isso. É mentira. É o pai da mentira. Continua. A mentira. A mentira, a falsa interpretação do texto bíblico, vem dele. Você olha, você está o texto claro, aí foi assim: mas será que é isso mesmo? Tem vezes que é uma inquirição justa. Tem vezes que é, a gente tem que inquirir. A gente viu isso na semana passada, né? Na devocional.
Será que é de fato assim? A gente vai na Bíblia. Agora, se a gente fica só questionando a palavra de Deus, aí é Satanás. E ainda ela que faz por estar julgando. É isso aí, tá julgando? O Sproul vai dizer o seguinte: somos advertidos quanto ao poder astuto de Satanás, porque não somos diferentes de Pedro, que em sua arrogância admitiu que poderia resistir a qualquer tentação e depois chegou a negar a Jesus. Jesus sabia da realidade e por isso disse a Pedro: Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Pedro não foi páreo para Satanás. Ao mesmo tempo, as Escrituras nos dizem que se resistirmos a Satanás, ele fugirá de nós. Satanás tentará nos enganar por vir até nós, não em um estado de feiura, mas com piedoso e puro, talvez até citando a Escritura, enquanto nos faz agir contra a palavra de Deus. Essa visão hollywoodiana de Satanás com chifre, aquelas coisas todas, isso não está na Bíblia. Na verdade, na Idade Média, Satanás era registrado assim, porque havia um entendimento dos medievais de que Satanás era orgulhoso. Então eles pintavam e faziam esculturas feias de Satanás para humilhá-lo. E aí as pessoas começaram a acreditar que essa é a forma de Satanás. Não é a forma de Satanás, não é assim. Ele é um anjo caído. Tá? E ele pode vir como anjo de luz. E tentará nos enganar, por vir até nós em um estado de, não em um estado de feiura, mas como piedoso e puro, talvez até citando a Escritura, enquanto nos faz agir contra a palavra de Deus. É por isso que vai ao encontro do que o irmão Israel falou. Lê a palavra, lê, medite. Até o ouvir e temer, você falou, até o temer, Satanás também teme. Isso é muito importante, até o temer, Satanás teme também. Satanás crê na Trindade, cara. Satanás sabe que Jesus é homem e Deus. Agora, praticar, que está ligado a fruto de regeneração, isso ele não consegue. Então, perguntas e considerações para a gente encerrar? Não?